Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar do fim da obrigatoriedade do imposto sindical, porque como o presidente Jair Bolsonaro nos antecipou numa live ontem à noite para toda a sociedade brasileira, essa medida provisória que deveria ter sido analisada nos últimos 180 dias pelo Congresso Nacional não foi analisada e caduca hoje, portanto, a partir de hoje fica de novo a obrigatoriedade, nós vamos explicar isso, mas fica valendo a obrigatoriedade do imposto sindical para os empregados de forma geral no país e também os empregados do setor rural. Para nos explicar e detalhar melhor o que está acontecendo e as consequências disso para todo o agronegócio brasileiro, está conosco o doutor Nestor Rain, diretor jurídico da Farsul, nosso amigo. Doutor Nestor, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço poder ter esse contato com os seus ouvintes. Doutor Nestor, pois não. Eu queria primeiro fazer um breve histórico e dizer o seguinte: quando a reforma trabalhista, que é uma lei, foi votada, foi extinta a contribuição sindical compulsória. Não haveria mais hipótese de compulsoriedade. Então isso se mantém, nada disso foi alterado, nem para empregados, nem para empregadores. Bem, o que acontece? Neste interregno, logo depois dessa lei foi sancionada, o presidente editou uma medida provisória dizendo o seguinte: que no caso dos empregados que descontam um dia de trabalho para custear seus sindicatos, haveria necessidade de uma manifestação por escrito do empregado para que então o empregador fosse obrigado a fazer esse desconto em folha e remeter aos sindicatos. Bem, é esta medida provisória que não foi examinada pelo nosso Congresso Nacional, mantendo a sua tradição de ineficiência, um Congresso desidioso, um Congresso que trabalha mais em cima de seus interesses pessoais, mas a democracia também tem que conviver com essas imperfeições. Bem, agora o que vai acontecer? Agora, nas convenções coletivas de trabalho, pode voltar essa hipótese de os sindicatos reunirem alguns empregados, serem a maioria, e determinarem a obrigatoriedade para toda uma categoria profissional. E aí, se os empregadores aquecerem com isso, vamos passar a ser obrigados a fazer o desconto. Se não concordarem, essa convenção coletiva vai se tornar um dissídio coletivo e os tribunais provavelmente vão decidir, e podem decidir, porque trabalham em dúvida para o trabalhador, que há necessidade de recolher esses valores e que tem que se auxiliar nisso e que vai ser obrigatório que se faça esse desconto de um dia de trabalho. E isso está criando toda essa celeuma, toda essa polêmica. Então, o que muda para empregadores rurais? É que eles poderão, daqui a algum tempo, à medida que convenções coletivas forem vencendo e fazendo novas, e houverem também desfechos coletivos, se verem obrigados a fazer esse desconto obrigatório em toda uma folha de empregados rurais que eles mantêm na sua propriedade. É mais ou menos isso. Muito bem. Vamos por partes. Ou seja, para o empregador, para o proprietário rural, não mudou nada. Ele fica ainda na opção, se ele quiser contribuir para a CNA, para a Farsul, para as federações. Não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Contribui se quiser, a contribuição é espontânea. Tá bem. Agora eu vou pegar aqui o exemplo do Sindicato Rural de Campinas. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais poderão fazer, como o senhor disse, a partir de agora, uma convenção coletiva com 10 pessoas e ficar estabelecido que todos os empregados do setor rural aqui de Campinas, que é meu exemplo, terão um dia de trabalho descontado na folha de pagamento. Mas basicamente é isso. Positivo. É isso daí. Porque até ontem, vamos dizer assim, se eu quisesse contribuir para o meu sindicato de jornalistas, eu teria que fazer uma carta de próprio punho dizendo: quero contribuir com o dia de trabalho para o meu sindicato profissional, o sindicato de jornalistas. Ponto. Agora não. Agora o sindicato aqui de Campinas, meu exemplo, se reúne e aí com alguns elementos eles concordam que vamos... Exatamente. Vamos cobrar do João Batista e de todos os jornalistas aqui de Campinas. Vai cobrar de todo mundo, querendo ou não querendo. Então você vai ter, até de certa forma, um atentado à Constituição, porque o artigo da Constituição específico sobre a matéria diz que é livre a associação sindical. Como é livre se você não se manifestou favoravelmente a ela?
Bom, então assim, outra explicação, isso só vai começar a ser cobrado conforme for vencendo as convenções coletivas e elas forem renovadas. Se tiver alguma convenção a ser renovada segunda-feira naquele município, se ninguém aparecer no sindicato, 2 ou 3 gatos pingados assinam lá, fica valendo. Sim, aí se os empregadores concordarem com essa cláusula, aí começa a valer, mas os empregadores podem não concordar e aí judicializa a questão. Aí vai demorar algum tempo até que os tribunais regionais se apertinhem o tema. Então tá bom. Então tem 3 alternativas nesse instante. Os empregadores não concordarem e judicializarem a questão. A segunda alternativa, que eu acho a mais correta até mesmo, mais ética, são os interessados, portanto, os empregados, irem ao sindicato naquele dia e votarem na sua maioria por não concordarem ou concordarem. Eu não quero que isso seja obrigatório, eu quero que isso seja uma opção. Isso daí, mas é a segunda alternativa. E a terceira, porque não dá para renovar mais medida provisória numa legislatura só, seria o governo fazer um projeto de lei para que isso ficasse estabelecido em lei. Só que isso demora, né, doutor Nestor? Isso, com uma tramitação longa, né? Já não houve interesse na MP, imagina no projeto de lei. Muito bem. Agora, essas são as considerações, essa é a realidade, esses são os fatos, ok, doutor Nestor? Isso. Tá bom. Exatamente assim. Para a CNA, para a Farsul não muda nada, para o sindicato dos nada, somente para os empregados. Beleza. Agora sim, considerações, né? Doutor Nestor, o senhor não tem que dar essa resposta, mas fazer uma consideração. 180 dias, não houve tempo de se analisar essa MP, doutor Nestor? Mas você veja, isso não é de espantar. Se você imagina o seguinte, na reforma da Previdência agora, deixaram de fora os estados e os municípios que estão com a Previdência aos frangalhos. Você sabe por quê? Porque se fizer a reforma previdenciária e colocar as cidades, os municípios e os estados, eles vão ficar com mais condições de governabilidade e os atuais governantes podem se reeleger. Então você veja o seguinte, uma coisa que todo mundo concorda que tem que fazer, que se fizer faria o bem, vai sobrar investimento, eles não querem fazer, você imagina isso. Com isso eu respondo a sua pergunta. Aliás, fazendo um parênteses, o caso do Rio Grande do Sul, onde o senhor se encontra, em Porto Alegre, é dramático. Me consta que o governo não tem capacidade de fazer o pagamento desse mês para os funcionários. Não, o caso do Rio Grande do Sul é caótico. Se fôssemos uma empresa, nós não estaríamos mais de recuperação social, estaríamos na beira da falência. E se você vê a nossa cidade também, você vai ver uma cidade descuidada, uma cidade... Eu lamento dizer isso do local onde eu moro, né, mas uma cidade com capina por fazer, rua sem sinalização, é um quadro aterrador aqui e um quadro aterrador no interior. A nossa infraestrutura logística é completamente depauperada. Então é triste que o nosso Rio Grande esteja vivendo uma quadra da sua vida tão calamitosa. Seguindo nessa linha, doutor Nestor, aproveitando o senhor e a sua clarividência, eu disse agora há pouco aos meus amigos que nós estamos vivendo uma coisa muito séria, um fato muito sério, que é o Congresso, ou seja, o Centrão, desmelinguindo, acho que essa palavra é a mais correta, o governo Bolsonaro, que eles criam problemas e o governo não consegue avançar nas reformas. O exemplo é essa MP que caducou. Ou seja, esse pessoal aí, principalmente alguns até do próprio PSL, se elegeram praticamente na esteira da popularidade do presidente e agora lhe negam o apoio. Quer dizer, é uma covardia tremenda. Para encerrar, eu sei que o seu tempo é muito curto, doutor Nestor. Para encerrar, como é que fica a situação, a saúde financeira, a manutenção, a sobrevivência dos sindicatos patronais, das federações e da CNA, no seu ponto de vista? Eu penso que nós temos que prestar bons serviços ao produtor, apresentar-lhe resultados fortes, consistentes. E aí não haverá problema, o produtor vai entender que alguém lhe representa bem e vai alcançar os recursos necessários para que ele subsista. Se o produtor perceber que isso é um cabidão de emprego, que há relaxamento, que não há trabalho, que há preguiça, que há viagens, que há gastos luxuosos, que há gastos excessivos, o produtor vai negar, porque o produtor é um homem que vive muitas dificuldades e não aceita que o seu recurso seja aplicado de forma irresponsável. Então, acho que vão sobreviver todos os sindicatos, federações, confederações, que tenham responsabilidade, que apresentem resultado. Se não apresentar, que caia fora. Muito bem. Doutor Nestor Raim, muito obrigado pela sua presença aqui a Notícias Agrícolas. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Grande abraço. Obrigado à disposição. Muito bem. Ok, essa aí, portanto, são os esclarecimentos, essa situação do que aconteceu de ontem para hoje,
com o alerta do presidente Jair Bolsonaro lá da Europa, fazendo live, dizendo, gente, amanhã, ou seja, hoje, sexta-feira, se esgota o prazo de análise da MP que proibia, portanto, a contribuição obrigatória, contribuição sindical obrigatória. Logo, a partir de hoje, como nós já explicamos, o doutor Nestor nos explicou, vai haver convenções coletivas e aí, especificamente para os empregados de todo o país, como também os empregados do setor rural, e aí o empregado que não quiser colaborar tem que fazer maioria, chamar seus companheiros, comparecer à convenção e às convenções coletivas de trabalho daquele sindicato e dizer, nós não concordamos. Mas se não aparecer, qualquer número, o sindicato aprova e fica valendo a contribuição. Aí a segunda parte, como o próprio doutor Nestor explicou, cabe aos patrões, os seus representantes, não concordarem com esse desconto. Aí vai ser judicializado, sobe para a justiça, vai acabar no Supremo, evidentemente. A terceira alternativa, como acabamos de dizer, seria um projeto de lei. Só que, já que não pode, na mesma legislatura, o governo apresentar outra medida provisória. Projeto de lei para deixar claro que a não obrigatoriedade da contribuição sindical. Só que com essa velocidade, com as pautas, etc., é muito bom que a gente tome consciência, tome informação, se organizem, porque, evidentemente, que essa contribuição vai ser descontada do trabalhador, mas quem vai pagar é o setor patronal. Vamos nos organizar, vamos nos informar e vamos repassar essa informação que é crucial. Agora, claro, fica aí valendo também a segunda consideração que eu fiz, que nós fazemos, que é essa tentativa de cercar, né, e enfraquecer o governo Jair Bolsonaro. Ele não consegue andar, as reformas não andam, a reforma da Previdência está mais do que caído de maduro e não anda, e a gente está vendo, claro, a consequência disso, que é a diminuição do apoiamento popular ao governo Jair Bolsonaro, que depende só disso, não tem maioria no Congresso, não tem base, depende essencialmente do apoio popular, e esse apoio vem caindo, vem diminuindo por causa, claro, da economia que não anda. Por que a economia não anda? Porque as reformas não andam. E esse exemplo dessa medida provisória da não contribuição do imposto sindical ficou muito claro, né, que é um exemplo de como o governo Bolsonaro está cercado e com muita dificuldade de fazer as reformas andarem. Nós, do Notícias Agrícolas, vamos continuar focados no mercado, que é a nossa obrigação, passando informações de preços para os senhores, mas, claro, também muito atento à saúde política do nosso país, para o bem do nosso país. Essa é a nossa conclusão. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fique atento, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Viva o nosso grande país e vamos em frente.